nessa hora e abrir a sua Bíblia. Quero agradecer aos meninos, esse time maravilhoso, abençoado. Deixa eu apresentá-los. Quero apresentar para vocês ali na bateria meu esposo, Devaldo Nóbrega. Aqui no baixo e voz, Davi Alves. Na guitarra com a gente, abrilhantando hoje com essa participação especial, nosso querido amigo João. Ali nos teclados e voz, ele quer cantar, a gente não deixa, mas ele sempre tenta. Um dia, quem sabe? Dom Petrucci. E também na técnica aí, correndo para lá e para cá, a gente tem o nosso querido Guilherme Medeiros. E esse é o time, o time que está com a gente há muito tempo. E é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês, meus irmãos. No começo da ministração eu já fui direto na lista, mas eu queria declarar a paz do Senhor sobre cada um de vocês. Sabe, a bênção do Senhor, como nós acabamos de declarar, e dizer que é uma grande alegria estarmos aqui pela primeira vez na Igreja Batista Alameda. Desde que nós chegamos, nós somos surpreendidos pelo cuidado, pelo amor dos irmãos, pela comida maravilhosa, sabe, pela acolhida. E nós vamos sair daqui com essa marca de amor em nossos corações. A gente nunca sabe o que nos espera. A gente vai, para cumprir o chamado. A gente também não vai assim com aquelas expectativas. Nós vamos humildemente para cumprir o chamado, mas é tão maravilhoso quando nós somos assim amados. Sabe, quando nós temos assim irmãos tão maravilhosos cuidando da gente, é um carinho de Deus, é uma manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas. Então eu quero louvar de coração e agradecer a Deus de coração pela vida de vocês, por essa igreja que tem feito a diferença aqui. E é incrível como todo mundo fala bem de vocês. Eu queria que vocês soubessem disso. O testemunho que essa igreja tem dado aqui em Curitiba. Você também que é de outra. Quantos irmãos nós temos aqui de outros ministérios que estão visitando a igreja? Olha aqui que bênção. Vamos aplaudir e receber esses irmãos com todo carinho. Sejam muito abençoados, sejam bem-vindos, Eu não sou aqui da casa, mas eu posso dizer, sejam bem-vindos, porque sou da família de Jesus. Amém? Queridos, foi me dada a honra, a alegria de poder compartilhar também uma palavra. E eu penso assim, início de conferência é sempre aquela quebradeira, Sempre aquele grande confronto. E faz parte do chamado de Deus na minha vida. Foi sempre me dada essa palavra de confronto. Eu acho que gosto de ser corrigida, gosto de ser confrontada. Eu fui criada num lar, com muito amor dos meus pais, mas sempre houve correção, sempre houve aquela chamada de atenção. E eu entendi desde cedo que isso era um carinho, porque a palavra diz, e é verdade, o pai corrige o filho a quem ama. Então, eu tenho certeza que até o amém da conferência Infinitamente Mais 2022, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas, como canta o Fernandinho, Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas. Mas eu entendo inícios de conferência como um caminho. Nós estamos começando, é como se uma porta se abrisse diante de nós e a gente vai começar essa caminhada. E a caminhada começa com uma quebradeira, com uma exortação, com uma correção, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então abra sua Bíblia em Mateus 15, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 7. Não se assuste, mas abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. É para todos nós. Mateus 15, a partir do verso 7, está aí a projeção também. Você que está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção, que diz o seguinte: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pai, essa é a tua palavra, nós amamos a tua palavra. Seja a parte que traz as promessas, seja a parte que canta os louvores, seja o capítulo, o livro que está cheio de poesias e da revelação do teu amor extravagante por nós. Mas nós também amamos a tua lei, amamos quando somos corrigidos, amamos quando ela chama a nossa atenção, porque sabemos que o Senhor poda para maior crescimento, poda para que a gente dê ainda mais fruto e fruto que permaneça. E nessa noite, Pai, de mim eu posso dizer, o Senhor está autorizado a passar a tua poda, porque eu não quero ficar para trás, eu não quero ser lançada num lago de fogo, eu quero ainda dar muito mais fruto, e tudo aquilo que me atrapalha, e tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que tem me afastado de ti, eu quero que seja retirado, porque o desejo da minha vida, o desejo do meu coração é que eu ande cada vez mais perto de ti. Eu não vim para agradar homens, mas eu vim para pregar a palavra do Senhor nesse lugar, e com todo o temor e em amor eu quero pedir, Espírito Santo, tem misericórdia de nós e aplica a tua palavra em nós. E que não ouçamos mais hipócritas, mas sim vinde benditos do meu Pai. Que ao final da conferência possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, entrem no descanso do Senhor de vocês. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Jesus jamais nos chamou para o cumprimento de regras. É muito triste, também sou pastora, é muito triste para nós, muito frustrante, quando nós percebemos que uma pessoa apenas trocou de religião. Antes ela era espírita, agora ela é protestante. Antes ela se declarava católica, agora ela é protestante. Mas ela não recebeu, ela não teve ainda um entendimento daquilo que aconteceu na vida dela. Eu não estou falando nem dos neófitos, nem daqueles que são novos na fé. Mas é impressionante, cada vez mais crescente, o número de pessoas que parecem nunca ter tido aquele encontro verdadeiro com Jesus. E eles acham que a vida cristã se resume a um cumprimento de regras. Muitos até, depois de um longo caminhar, Hebreus fala que muitos conheceram a Cristo, muitos experimentaram o Espírito Santo, muitos provaram dos milagres, provaram das coisas espirituais, provaram o céu, muitos conheceram a palavra, mas com o passar do tempo eles apostataram da fé, e é o que nós temos visto, principalmente depois de uma pandemia. É muito triste ver irmãos que têm apostatado da fé, porque acham a vida cristã pesada. Quantos jovens que acham que uma balada, que uma noite de sexo, de droga, é muito melhor do que uma vida com Deus, porque tudo que eles conheceram foi aquela vã tradição. Não, Jesus, Ele nos salvou, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tenhamos um relacionamento de amizade, de amor com Ele. É algo transformador, é algo apaixonante. Foi isso que aquela mulher pecadora, quando entrou na casa de Simão, o religioso, aquele homem que apenas tinha tido contato com a religião, mas não reconheceu o Senhor que estava ali na casa dele, não deu água para lavar os pés, não deu água para lavar as mãos, mas vem uma mulher que entende quem Cristo é e lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Isso é prática, isso é a expressão de alguém que realmente entendeu que teve um encontro com o Salvador da sua vida. O convite sempre foi esse, para sermos transformados. O convite sempre foi para que tenhamos uma mente renovada. Não é para trocar de igreja, não é para trocar de denominação. Não é sobre isso, mas é sobre
deixar tudo para trás, o nosso jeito, a nossa mala, aquela cultura, aquilo que é ruim. Nem tudo, não, Deus nos fez de uma forma maravilhosa. É claro que as experiências da vida às vezes nos deformaram, algo que a gente ouviu, algo que nós passamos e enfrentamos, mas isso pode ser ajustado e é ajustado no amor do Senhor. E a palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, agora é tudo novo. É tudo novo. O desejo de Deus é que nós tenhamos prazer nele. É que quanto mais o tempo passe, mais a gente ame a sua presença. E da mesma forma que nós temos irmãos que levam a vida cristã de uma forma tão penosa, tão pesada, tão desgastante. Vir para a igreja é um fardo, vir para a igreja é chato. Você vem trazido à força pela sua mãe, pelo seu pai, porque eles dizem, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai à igreja conosco e você vem arrastado. Nós também encontramos homens e mulheres que têm prazer na lei de Deus, que amam o Senhor, que amam a oração, que amam a palavra, que amam ser confrontados, que amam ser cheios do Espírito Santo. E quanto mais o tempo passa, mais eles reconhecem que precisam e são dependentes do Senhor. A palavra diz nos Salmos 89, verso 15... Os irmãos da projeção podem nos ajudar. Salmos 89, verso 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Esse povo é feliz. Você pode ver essa pessoa feliz, essa pessoa cheia do Espírito Santo, que aprendeu não um conjunto de regras, não vãs tradições, mas que encontrou o Senhor e que anda na luz da presença dEle. Esse amor jamais vai acabar, esse amor não vai se esfriar, porque o fogo do Espírito Santo estará dia após dia aquecendo esse coração. Que durante esses dias o seu coração seja incendiado com o fogo do Espírito Santo, o fogo da sarça ardente que não se consumia, e você encontre prazer de novo na lei de Deus, prazer de estar aqui, prazer de servir ao Senhor. Porque para isso nós somos chamados, para amar o Senhor e para andar na luz da sua presença. Meus irmãos, a quem Jesus direcionou essas palavras duras que nós acabamos de ler? Porque muitos acham que Deus é um Deus Papai Noel, bonzinho, velhinho, da barba branca, que não corrige, que é amor, e é aquele amor permissivo, aquele amor que deixa fazer tudo. Não. Isso aí é outra coisa. Jesus, ele faz essa correção com os de casa. E aqui eu acredito, pode ser que haja entre nós e também na transmissão, pessoas que não tiveram ainda contato com o Evangelho. Mas eu acredito que aqui sejamos maioria dos que já estão na igreja há muitos anos, servindo, trabalhando aqui, cantando, louvando. E a palavra diz que a correção começa mesmo pelos de casa. E que bom que nós estamos sendo corrigidos. Que bom que começa por nós. Que bom. E Jesus, ele fala, hipócritas. Ele se dirige aos fariseus e aos mestres da lei, porque estavam sempre procurando uma ocasião para fazer Jesus cair, sempre preparando uma ocasião, um momento, uma palavra, uma situação para fazer Jesus cair, para fazer Jesus pecar, sempre pondo Jesus à prova, sempre com perguntas. Não foram os de fora que ouviram, hipócritas, mas foram os de casa. Foram os que conheciam a lei e os profetas, os que estavam na sinagoga, os que dia e noite meditavam na lei, estudavam, conheciam a palavra. Foram a esses que Jesus se dirigiu dessa forma. Está ainda em Mateus 15, voltando ao texto,
E eu quero que você leia comigo a partir do verso 1. Mateus 15, a partir do verso 1, diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Os fariseus estavam muito preocupados com as coisas exteriores. Os mestres da lei estavam muito preocupados com as coisas exteriores. E ainda hoje, nós não temos tido cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus disse para que nós tivéssemos cuidado com o fermento dos fariseus. Ele diz em Mateus 16, no verso 6, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E o que é isso? O que é o fermento dos fariseus? É a hipocrisia. Jesus responde, Jesus fala em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o verso 1, está muito claro. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, está aí. Ele fala, é a hipocrisia. Jesus diz para eu e você termos cuidado com a hipocrisia. Os fariseus chegam ali e começam a criticar os discípulos de Jesus, porque havia uma tradição judaica, uma tradição dos líderes religiosos, de lavar as mãos antes da refeição, mas eu não sei por que os discípulos não estavam agindo dessa forma. E os fariseus e mestres da lei estão criticando, estão condenando os discípulos de Jesus por falta dessa prática, linkando o lavar as mãos com a salvação, quando nada tem a ver. O lavar as mãos pode ter relação com tudo, falta de higiene, qualquer outra coisa nós podemos denominar, mas jamais isso impediria que os discípulos e qualquer outra pessoa que não praticasse aquela tradição judaica deixasse de ser salvo, fosse impedido de ir ao céu. E é sobre isso que eu quero conversar e fazer você pensar essa noite. Sobre tradições, esse nosso novo lançamento, a que nós acabamos de declarar, toma o teu lugar, Senhor. E Ele fala, abale o chão da vã tradição, isso tem me feito pensar. Eu tenho perguntado, Senhor, existe algo na minha vida, um olhar diferente, um coração fechado, para algo que me disseram que não vem de Ti, mas na verdade vem de Ti? Existe alguma condenação, existe alguma prática na minha vida que o Senhor quer me limpar, quer me livrar? Existe alguma vã tradição da qual o Senhor quer me libertar? Porque, de fato, muitas vezes nós nos comportamos como os fariseus e com os mestres da lei, preocupados demais com aquilo que se vê, preocupados demais com o lavar das mãos ou não, quando o que importa para Deus é aquilo que vem de dentro para fora, é aquilo que muitas vezes o homem não vê. Como já disse o profeta, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Meus irmãos, cuidado, tenham cuidado, para que em nome de uma tradição, você seja separado da adoração. Cuidado, cuidado, não deixe que uma tradição, uma vã tradição é coisa boa, religião é coisa boa. Entenda isso, você sabe que é bom. É muito bom a gente carregar uma tradição familiar. Eu louvo a Deus porque a minha família veio, os meus antepassados, eles carregavam essa tradição cristã e eu pude receber essa tradição cristã, graças a Deus por isso. Religião é religar, é sermos religados com Deus, mas cuidado com deturpar dessas coisas. É sobre isso que a gente está conversando aqui. A gente vai desviando, a gente vai mudando. Como os fariseus, como os saduceus, como os mestres da lei começaram a fazer. E outra vez eu digo, não deixem que a tradição separe vocês. A vã tradição separe vocês da verdadeira adoração, desse relacionamento com Deus, desse relacionamento consigo, desse relacionamento saudável com o próximo, para o qual Deus nos chamou. Cuidado com o excesso de zelo.
Muita gente com excesso de zelo, fazendo coisas em nome de Deus, quando Deus nunca pediu, instituindo regras nas quais Deus nunca solicitou, nunca inspirou. Ele nunca disse, ele nunca profetizou, ele nunca falou. Ele disse ao povo ali em Jeremias 29, aos exilados que ainda estavam na Babilônia: cuidado com as profecias que vocês ouvem, porque estão falando coisas que eu jamais disse, profetizando coisas que eu jamais disse. Imagine o que é você esperar por algo que nunca vem, algo que Deus jamais falou, algo que Deus jamais inspirou, algo que Deus jamais profetizou. Assim há uma igreja hoje, um rebanho que vive debaixo de vãs tradições, de regras, de homens. Um peso debaixo de um peso, de uma falta de prazer, quando na verdade eles deveriam experimentar a presença gloriosa de Deus e abrir mão, romper com tudo isso que os separa de uma vida prazerosa, do relacionamento, de intimidade, de amizade. Foi o excesso de zelo que fez com que o apóstolo Paulo perseguisse pessoas e consentisse na morte delas. Às vezes o nosso excesso de zelo mata pessoas. Está aí o Holocausto, está aí muitos episódios na história. E o apóstolo Paulo, acreditando que estava zelando pela tradição, ele então consente até na morte de pessoas. Isso é adoração? Eu pergunto a vocês. Não, isso é um excesso de zelo, um cuidado com uma tradição, com uma vã tradição, que hoje eu creio Deus está limpando, nos libertando e nos trazendo ao prumo, ao centro da vontade dEle. Entenda isso. O jovem rico, vou trazer para um exemplo bem prático. O jovem rico, aos olhos dos homens, era perfeito. Ele era perfeito. O cumpridor de todas as regras, o cumpridor de todas as tradições. Mas ainda que ele cumprisse todos os 600 e tantas regras da cultura judaica, havia ainda algo no coração dele, um questionamento, havia no interior uma dúvida acerca da salvação. E aí ele tem uma boa atitude, ele vai ao encontro de Jesus. E ele pergunta: mestre, o que eu posso fazer para receber a salvação? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tem feito tudo, ele age perfeitamente aos olhos da sociedade. Eu acredito que o jovem rico achou que estava bem na fita com Jesus. Eu acho que ele imaginou chegar ali: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida? Talvez ele pensou que pela prática zelosa, por cumprir todas as regras, por vir ao culto todos os domingos, por participar do infinitamente mais, por dar o dízimo, por estar lá na sala de oração, talvez ele imaginasse que Jesus ia dizer: ah, querido, você está pronto, você está perfeito, não há mais o que se preocupar. Eu tenho quase certeza, sabe, vou imaginando aqui, quase certeza que o jovem rico jamais imaginaria aquilo que Jesus falaria a respeito dele, porque Jesus foi bem na ferida. Jesus foi bem na ferida. Como nesses dias eu peço ao Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, no temor e no amor do Senhor, que Ele vá bem na sua ferida, porque aquele que faz a ferida é aquele que sara a ferida também. Quantos de nós está aqui com o mesmo pensamento, com a mesma pretensão do jovem rico? O pastor corrige, a pastora corrige, mas ele sempre acha que está bom demais. Sempre acha que já fez o suficiente. Ele nunca reconhece que precisa mudar, que precisa ser transformado. Hipócrita! Hipócrita! Jesus, ele sabia da realidade de vida daquele jovem rico. E ele não se deixa, sabe, seduzir. Jesus não é iludido por ninguém. Tudo ele vê. Nada em nossas vidas, nem na minha, nem na sua. Você acha que se eu não cuidar da minha vida, daqui a pouco não vem um escândalo? E daqui a pouco um tanto não cai atrás de mim?
Eu preciso cuidar do meu testemunho, ser refém do meu testemunho todos os dias. E não por causa de um peso, mas por amor, pela graça que um dia me alcançou. E eu nunca mais quero voltar a ser quem eu era antes. Eu quero cada vez mais, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, me livrar daquilo que me mascara, daquilo que faz com que Jesus olhe para mim e diga: hipócrita. Ele disse ao jovem rico: vai e vende tudo, dá tudo que você tem. Esse seu cumprir de regras não me impressiona. Esse tamanho de saia não me impressiona. Esse jeito de você falar não me impressiona, porque eu vejo o seu coração. E eu vejo que o Senhor não é o seu Deus, Mamon é o seu Deus. É isso que ele diz ao jovem rico. E eu entendo, meus irmãos, que todo zelo, na verdade, todo aquele zelo do jovem rico não era por amor, não era por outra coisa, a não ser disfarçar uma idolatria que ele carregava há anos pelo dinheiro, por Mamon. E eu quero perguntar pelo Espírito: o que é que você está tentando esconder com esse excesso de zelo? O que é que nós tentamos esconder com esse excesso de zelo? Com essa guarda exagerada de vãs tradições? O que é que você está tentando esconder de Deus? Não há nada que eu e você possamos esconder de Deus. Chegou o tempo, hoje, 1º de julho, dia de você deixar as máscaras caírem. Que o Senhor Jesus vá agora no seu coração e arranque todas as máscaras que têm impedido você de viver o infinitamente mais. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Os mestres da lei e os fariseus quiseram constranger Jesus. Mas, na verdade, foram eles que foram duramente confrontados. O texto ainda em Mateus 15, no verso 3. Leia comigo. Mateus 15, verso 3 diz: respondeu Jesus. Depois os fariseus acharem que: uau, peraí que eu vou... Agora Jesus vai ter a gente vai ter algo para condenar Jesus e os seus discípulos. Os fariseus chegam lá e dizem: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Isso está errado. Isso vai contra a tradição dos líderes religiosos. E Jesus responde no verso 3: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Por quê? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar, a honrar o seu pai, em outras versões. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu não sei como isso vai se aplicar à sua vida, porque o trabalhar do Espírito é personalizado. Mas aqui, os mestres da lei, os fariseus, vão contra aquilo que é exterior. E Jesus está dizendo: por que vocês então sobrepõem as tradições judaicas à lei, ao grande mandamento, à lei de Deus? A lei não fala para honrar pai e mãe? A tradição judaica, porque Jesus cita a lei, cita lá o que está no decálogo, e cita também uma tradição judaica. Ele diz: todo aquele que desonrar pai e mãe, que abandonar pai e mãe, é digno de ser executado. Por que então que vocês se preocupam tanto com coisas de fora e acham que não tem mais que cuidar dos pais de vocês? Ele está falando porque ele sabe que os fariseus, ele sabia que os mestres da lei faziam aquilo. Os pais eram abandonados, desonrados. Eles não cuidavam dos de casa. A palavra diz que aquele que não cuida dos de casa é pior que os de fora. E Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com lavar de mãos, mas eu quero dizer que existe algo muito mais profundo com o que vocês deveriam se preocupar. Não coloquem regras, não coloquem vãs tradições.
acima do mandamento de Deus. Não façam isso. Sabe, amados, a tradição judaica, ela diz para a gente lavar a mão, que lavar a mão é o mais importante. Mas o grande mandamento, Jesus nos ensina que, na verdade, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. A tradição judaica, ela falava para guardar o sábado. Mas o grande mandamento diz que no sábado, se um enfermo tiver que ser curado, ele deve ser curado. Se alguém precisa ser ajudado, esse alguém vai ser ajudado. A tradição judaica diz olho por olho, dente por dente. Mas o grande mandamento diz para perdoarmos 70 vezes 7, não, muito mais. Não é só 70 vezes 7, é muito além disso. É perdoar todas as vezes em que alguém nos ofender, A tradição judaica diz que Jesus é para os judeus. Você não lembra do lençol de Pedro? Quando Pedro foi totalmente desconstruído e apareceu aquele lençol com aquela comida impura, e Pedro chamando tudo aquilo impuro, e Jesus disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Os gentios são para serem salvos, eles fazem parte do projeto de Deus, mas a tradição quer separar o homem da graça. A tradição diz: não, Jesus é nosso, o Messias é nosso, a salvação vem dos judeus e vai ficar para os judeus, enquanto o grande mandamento é que o evangelho é para todos. A tradição judaica diz: fuja dos impuros, que mulher menstruada sangrando não te toque, não coma com pecadores, não coma com pessoas sujas, imundas, não. Mas o grande mandamento diz: não façam acepção de pessoas. Isso é verdadeira adoração. Isso é verdadeira adoração. E é nesse relacionamento, é nessa intimidade, é nessa comunhão que essas regrinhas, na verdade, que bloqueia completamente o nosso acesso ao Senhor. É nessa intimidade, sabe, que nós vamos entendendo que tudo isso é coisa vã. Tudo isso é coisa sem sentido, não faz mais parte, é coisa velha. Agora em Cristo tudo é novo. Sabe, amados, a gente faz de tudo para tirar a atenção do nosso pecado. Mas essa prática, na verdade, não passa de uma fuga. Eu quero declarar que Jesus tem infinitamente mais para você. Infinitamente mais. Sabe, eu sei que essa coisa do infinitamente mais a gente ministra em tantas igrejas, em tantos eventos. E sempre que a gente libera: Deus tem infinitamente mais para você, Deus tem infinitamente mais para você. Eu não sei, mas talvez o que eu sinto é que a gente remete isso a bens materiais. Deus tem infinitamente mais, é uma porta que vai se abrir. É um carro novo. Enfim, eu vou casar, porque Deus tem infinitamente mais para mim. Você vai casar em nome de Jesus. Vai sim. Mas hoje, se ainda não, eu quero que essa expressão ganhe em você um novo sentido. Porque, meus irmãos, de onde essa expressão foi tirada? Do texto de Efésios. Paulo está falando exatamente disso. Que a salvação não é só para os judeus, mas que ele foi chamado para os gentios, porque os gentios são co-herdeiros com Israel, são co-participantes da promessa em Cristo, ou seja, infinitamente mais no contexto bíblico, naquilo que Paulo está falando aos irmãos em Éfeso. Quando ele diz em Efésios 3:20, aquele é um acraseado para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso em nada, no contexto, tem a ver
com casa, com bens, com marido, com filhos. Isso tem a ver com a expansão do Evangelho, com o entendimento do Evangelho, com o crescimento do amor de Cristo dentro de mim. Ele fala, é essa experiência, não uma religiosidade, mas é o conhecer a Cristo que vai fazer vocês entenderem a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus por vocês. É isso que é infinitamente mais, meus irmãos. E é isso que eu desejo. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Homens, mulheres, sabe? Não mais ninguém na internet enchendo caixinha de pergunta com perguntas tolas. Quando você tem o Espírito do Deus vivo dentro de você, o seu grande professor. Jesus disse, dentre tantas funções do Espírito, de consolar, de nos convencer do pecado, ele diz, é o Espírito Santo que vai lembrar vocês das palavras que eu já vos ensinei. Eu já vos ensinei. Isso é infinitamente mais. O infinitamente mais ali para os irmãos em Éfeso, era abrir mão dessas vãs tradições, de um orgulho santo, de regrinhas, daquilo que já não faz mais sentido. Se a igreja é preta, se a igreja é branca, que sentido faz isso? Para que uma igreja branca com paredes brilhantes, se não tem a glória de Deus ali? Quando Deus vê a igreja de parede preta, pegando fogo da glória de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado com esse excesso de zelo, com essa religiosidade, com aquilo que só te enrijece. Você não foi chamado para ser um fiscal do reino de Deus. Você não foi chamado para ser um funcionário de Deus. Não, isso é coisa passada. Agora você é amigo, você é filho. Os fariseus, eles estavam escondendo os próprios pecados, os mestres da lei escondendo os próprios pecados. Então eles iam na ferida do outro, olhando para o outro, condenando o outro com coisas sem sentido, com coisas que não condenavam mais. Tudo para esconder a própria vida. Como você tem tratado a própria miséria, as próprias debilidades, aquilo que tem, sabe, interrompido a comunhão, sua comunhão com Deus. Porque o profeta diz, o Senhor mesmo diz, os meus ouvidos não estão tapados, as minhas mãos não estão fechadas, para que não possa ouvir, para que não possa abençoar, mas os vossos pecados estão fazendo separação entre mim e você. Mas quando você deixar o pecado, quando você olhar para si, quando você abrir mão dessas vãs tradições, dessas regras, sabe, dessas condenações, daquilo que já passou, daquilo que já é velho, e você deixar que o Espírito Santo te envolva e te atraia para esse relacionamento, você vai viver o infinitamente mais de Deus. Você vai ser um crente feliz. Sabe, lá em Cantares, no capítulo 6, Salomão está elogiando a Sulamita. E na verdade é uma figura da noiva de Cristo, é sobre você, é sobre a igreja. E Salomão, ele diz, Sulamita, quando você passa, as jovens, todos, as rainhas, as concubinas, dizem que você é feliz. Salomão está nada mais, nada menos do que representando a Cristo, e Cristo dizendo, olha, quando você está na minha presença, quando você me adora, quando não é só uma religiosidade, quando não é só uma regra, algo por obrigação, as pessoas veem a minha presença em você, elas veem o quanto você é feliz. E essa minha glória vai atrair muitos a mim. É tempo, meus irmãos, de nós realmente sermos limpos e vivermos essa vida de adoração que é libertadora. Por fim, porque a hora já avança, Mateus 15, no verso 10, Jesus deixa de lado os mestres e os fariseus. E ele chama, a palavra diz, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam.
Diga isso para o irmão do seu lado, diga para ele: ouça e entenda. Ouça e entenda. Jesus diz: o que entra pela boca, o verso 11, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é aquilo que sai, isso o torna impuro. E ele continua: não percebem que o que entra pela boca, no verso 17, Mateus 15, 17, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus nos chama hoje e diz: ouçam e entendam. E ele diz: eu tenho infinitamente mais, além de uma vida de religiosidade, além de um cumprimento de regras, além de você vir à igreja forçado, chateado, aborrecido. Não, ele tem o infinitamente mais para você. Um entendimento, uma intimidade, um relacionamento. É isso que ele tem. Foi para isso que nos chamou. Não esqueça, você é amigo. A palavra diz: vede como é grande o amor do nosso Deus. Porque agora já não somos mais chamados de servos. Não lembra o irmão do filho pródigo? Tinha acesso a tudo, mas ele se via como um funcionário. E assim é como nos vemos. Ainda não descobrimos que somos filhos. Ainda não descobrimos que temos acesso à presença a hora que nós desejarmos. Ainda não descobrimos que tudo que há na casa é nosso. É para o nosso desfrute, é para o nosso prazer. Isso é infinitamente mais. É esse infinitamente mais que o Senhor quer operar. Que caiam as máscaras, meus irmãos. Que caiam as nossas máscaras. E como eu disse no começo, hoje a gente ouve hipócrita. Mas se nós abraçarmos essa correção, se a gente sair daqui se encarando, se a gente disser: Espírito Santo, eu realmente estou muito preocupado com o lavar de mãos dos outros, mas eu estou aqui desonrando os meus pais, eu estou aqui adulterando, eu estou aqui olhando com cobiça para a mulher alheia, eu estou aqui odiando. Sabe, você é a pessoa maravilhosa. Queridos, recentemente eu lidei com um processo de falta de perdão que eu achei que nunca ia superar. E que dor era para mim estar no altar, lançando música, gravando canções, pregando a palavra. E todo mundo: olha ela, que mulher maravilhosa, que mulher de Deus. E eu li aqueles comentários e me envergonhava. Hipócrita. Porque dentro do coração, o Senhor me via. Ele sabia o que eu estava carregando. Em nome de Jesus, não saia dessa conferência carregando máscaras. Mas permita que ao final dela o Senhor diga: você vai entrar no meu descanso. Ah, multidão, venha cá. Sabe, tem gente que vai ser para sempre como os fariseus e os mestres da lei. Sabe, a impressão que eu tenho é que Jesus deixa para lá. E ele mesmo diz aos discípulos, os discípulos falam: mestre, os fariseus ficaram chateados com você, porque você foi muito duro com eles. Se Jesus está preocupado com isso, você acha que Jesus não quer te levar para o céu? Não quer te fazer participante da glória dele? E que ele vai fazer de tudo. Ele vai arrancar a mão, vai tirar a perna, vai arrancar o olho, tudo, vai tirar você de alianças, vai fazer de tudo, vai zelar pela sua vida, porque ele quer que você seja participante da santidade dele. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer esses dias, um grande mover dentro de nós, para que a gente não viva vãs tradições, mas a gente viva realmente em comunhão. Quantos aqui querem viver uma comunhão com o Senhor? Amém. Levante-se no seu lugar.
Eu queria ter um momento de adoração, de contrição, clamar ao Espírito Santo que nos conduza a um quebrantamento essa hora. Eu queria muito convidar aqui o Eliezer. Onde ele está? Vem cá, Eliezer, vem me ajudar aqui. E eu vi também que meu amigo Israel Salazar também está aqui. Vem cá, vamos orar por esse povo, clamar por nós mesmos. Senhor, o Senhor tem uma obra maravilhosa para concluir essa noite. E a obra que Ele começou, Ele é fiel para concluir, para completar. Baixa sua cabeça e se coloque diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, convence-nos nessa hora do pecado, da justiça, do juízo. Que nós possamos ouvir de Jesus onde foi que nós caímos, para sermos dali reerguidos, perdoados e reerguidos para um tempo novo, para o infinitamente mais. Senhor, nós queremos te pedir perdão por termos perdido muitas vezes, por olhar mais para o outro do que para nós mesmos, por enxergarmos mais o outro do que a nós mesmos, por ocultarmos o nosso pecado. Davi fala: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, eu murchei, eu perdi a oportunidade, eu perdi a glória, a nuvem se foi, mas eu confessei o meu pecado. Pelo sangue de Jesus eu fui lavado, eu fui redimido, eu fui encontrado, alcançado outra vez por essa graça maravilhosa. E eu sei que o Senhor está aqui pelo Teu Espírito, não para condenar, mas para alcançar um povo, para alcançar um povo aqui em Curitiba, para limpar-nos essa noite. Senhor, faça o Teu sabão em nós, nos lavando de toda vã tradição, de toda religiosidade vã, e nos atraindo a uma comunhão contigo, Senhor. Abre os nossos olhos, vem revelar, vem nos fazer entender, discernir o que é que tem nos separado de Ti, Senhor. No nome de Jesus, que com a mesma intensidade que te pedimos casa, com a mesma intensidade que pedimos casamento, dinheiro, emprego, porta aberta, seja essa intensidade pela qual nós clamemos pelo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Oh, perdoa-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, oh Deus, oh Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Oh, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o Teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, mais profundo
imensurável valor. Ninguém pode expressar o quão digno és. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego é meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. és meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é tu. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é tu. A essência és tu, pedimos perdão, pelo que eu fiz dela. pedimos perdão, A essência és tu. pedimos perdão, pedimos perdão, pedimos perdão, pedimos perdão. Se trocamos a tua presença, se trocamos a tua glória, a comunhão contigo por um conjunto de regras, por vãs tradições, por ensinos de homens, por aquilo que nada vale, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Por não te buscar, por não te buscar. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Vem me visitar hoje aqui.
conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem. Essa ele eu quero. Meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Vem. Vem me visitar hoje aqui. Essa ele. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça isso nessa noite, peça isso. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito incendeia. Peça isso de todo o seu coração, aumente o volume da sua voz e cante. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia nossos corações. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito incendeia, incendeia. Glória, Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia.
estenda sua mão em direção a alguém perto de você e comece a profetizar sobre ele. Esse infinitamente mais de Deus. Oh, esse limpar, esse purificar, esse transformar, essa comunhão, essa restauração, esse arrancar de máscaras, esse arrancar de máscaras, esse arrancar de máscaras. Arranca, arranca toda máscara, arranca toda máscara. Oh, vem limpar, Senhor, nossos corações. Vem, 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 vem. Oh, nada vai resistir, tudo que é impuro não vai resistir ao teu fogo, Senhor. Incendeia, 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 incendeia-me, incendeia, 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 incendeia. Quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Israel, no próximo você estará aqui. Alamedo gostaria que o Israel Salazar voltasse aqui, mas para ser o chefe. Hoje você foi amorosamente coadjuvante de primeira linha. Nós tentamos trazer o Israel aqui, mas ele precisou viajar para os Estados Unidos. Israel foi alvo de um grande milagre de Deus. Estivemos juntos lá em Marília. Que coisa, Deus fez tudo novo. Aliás, essa música fez nele. Israel, conversa com o Renatinho, marca uma data e nós ajustaremos o nosso infinitamente mais com a sua data. Tá bom? A gente muda o calendário para termos você aqui. No próximo, você virá por 1 ou 2 dias, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Amanhã, 15 horas, o que vai acontecer aqui? Vai descer o fogo. O pastor Carlinhos estará aqui numa oficina e ele precisa 15 horas porque ele tem voo marcado para 17. Então, contamos com você aqui à noite e domingo. F-Hope estará aqui. Irmãos, nós já estivemos com eles aqui. Que povo de Deus, um povo maravilhoso, que tem a essência da adoração e da oração no sangue, na alma. Eu gostaria que você voltasse. Hoje eu tomei água de coco lá no parque e uma querida ovelha disse assim: pastor, convidei meus amigos, minhas amigas. Que horas que vai terminar? Eu disse: não sei. Não sei, e eu sei que elas estão aqui. Nós queremos agradecer de coração a presença de todos vocês, mas antes o Espírito Santo me incomodou. Pastora Ana, pastor Luiz Vargas, mandei mensagem ali, filmei você alguns minutinhos, e o grupo também. Pastor Luiz Vargas, lá do Rio de Janeiro, mandou um abraço para você, para o seu esposo, para toda a equipe. Vocês estiveram lá em Cerâmica, Nova Iguaçu. Ele mandou esse abraço, ele está nos acompanhando. Mas o Espírito Santo me incomodou. O que é que impede alguém, às vezes, de tirar as máscaras? São feridas.
feridas provenientes de 3 coisas principais: rejeição, humilhação e abuso. Essas 3 marcas que Satanás pode ter colocado na sua vida. E eu quero desafiar você a receber a cura do Espírito Santo aqui nesta noite. Se você foi alvo de rejeição, desde o ventre ou no decorrer da sua vida, se você foi alvo de humilhação, alguém depreciou, alguém castrou, alguém anulou você, alguém disse que você não daria em nada, hoje o Espírito Santo está dizendo: eu formei você para ser tudo. E se você foi vítima de abuso, por favor, deixe o seu lugar rapidamente e vem para cá, porque há uma obra de Deus na sua vida aqui nesta noite. Pastora, essa igreja não deixa de fazer apelo, e eu peço permissão. Tem mais gente, pode vir, podem vir. Eu vou chamar a Lília e o Serginho aqui rapidamente. O Serginho tem sido um instrumento de Deus para abençoar pessoas nessa cidade e no Brasil. E agora Deus está preparando o coração dele para ser um instrumento para abençoar as nações. E nós vamos pedir. A Lília é minha filha, caçulinha. Ela pintou lá a sala do... Eu tenho que falar, filhinha, coisa boa a gente tem que falar. Ela pintou a sala para recepcionar os músicos. E ela vai orar juntamente com o Serginho. Você crê que Deus pode te curar? Você crê? Então você vai fechar os seus olhos, colocar as mãos para frente, e você vai dizer ao Espírito Santo. Você não precisa dizer alto, você pode dizer ao Espírito Santo, porque Ele é onisciente. Diga: Espírito Santo, a ferida é esta, mas eu quero colocá-la na cruz, não quero mais carregá-la. Eu decido que nesta noite estou sendo curado, estou sendo curada, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Recebe a cura de Deus, recebe a unção do Espírito Santo, restaurando sua mente, sua alma, sua identidade. Os intercessores, os pastores podem estar ministrando. Senhor Jesus, nós anulamos agora, Pai, toda mentira proferida pelo diabo, Pai. Nós anulamos em nome de Jesus. E nós declaramos agora as verdades do Senhor sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. São filhos e filhas preciosas, foram criadas pelo Senhor, têm um plano e um propósito perfeito para cumprirem. E nós agora, Pai, declaramos a verdade do Senhor sobre a vida delas, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está aqui, o Senhor é forte, o Senhor é verdadeiro. Coloca no coração e na mente deles agora, Senhor, a verdade que vem do Senhor, a verdade que vem do Senhor, a verdade que é soberana, que prevalece sobre toda mentira. Quebra cadeias agora, Senhor, em nome de Jesus. Libera os corações agora, Senhor, todo perdão que precisa ser liberado, Senhor, mostra para cada pessoa, e que esse perdão seja liberado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cadeias são quebradas quando há perdão, cadeias são quebradas quando há confissão de pecados. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Pai, uma nova vida, um novo ciclo de prosperidade no Senhor. Mas não a prosperidade, Pai, que nós encontramos no mundo, mas aquela que vem do Senhor, que é alegria, que é paz, que é justiça, que é a justiça do Senhor sendo manifesta sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs agora, Pai. Declaramos a Tua bondade sobre a vida deles, declaramos o Teu amor agora tomando conta dos corações, Espírito Santo. Aquele amor, ó Deus, que abraça, aquele amor, ó Deus, que consola, e aquela paz que excede todo entendimento, tomando mentes e corações nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor é maior, o Senhor é vitorioso, o Senhor é suficiente, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, o Senhor é salvação. O Senhor, ó Pai, é tudo o que precisamos
E agora, Pai, nós nos apegamos a esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê que o Espírito Santo fez esse milagre de cura e de restauração, eu quero ouvir um alarido do arraial do Senhor nessa noite. Obrigado, Deus. Aleluia. Pastora, toda a equipe recebe da Alameda o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, em nome do Ministério de Adoração da igreja. Vocês são muito bonitos. É um time, é difícil, né, Israel, em conseguir assim uma equipe toda bonita, né? Não acha não, Israel? Mais ou menos? É, tá tudo na excelência. Israel falou que está na excelência, na excelência. Melhorei, Israel. Gente, muito obrigado. Pastora, vem cá, por favor. Por gentileza. Uma salva de palmas para essa mulher de Deus. Pregar o que ela pregou tem que ser de Deus, não é verdade? Você é muito corajosa. Você prega de verdade. Não brinca, não dá show. Você fez de Jesus o show. Ficou legal, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Pessoal, vai cantar mais? O meu voo só sai 5h30 da manhã, então posso cantar mais. Então vamos cantar mais. Milhões de milagres. Olha aí. Então, com ela, depois ela termina. Deus abençoe. Você que está em casa, ainda está em casa? Tá? Você que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Tem que perguntar, né? Às vezes você já desligou. Deus abençoe. Oh, meu Deus do céu. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus, quantos milagres. Eu sei que muitos milagres haverão de acontecer esses dias aqui na conferência, na sua casa, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Sempre fui sustentado por Deus. Nem sei dizer como aconteceu. Somente por um milagre estou aqui. Recebi bênçãos que não mereci. Passei por dores, mas aprendi. Somente por um milagre estou aqui. Mesmo que tente, eu não posso entender. Eu sei que vem lá do céu. São milagres e milagres, milhões de milagres, milagres e milagres, seus milagres. 1, 2, 3, são tantos que nem sei contar. Não desisti, pois Ele me segurou. Me abriu portas que ninguém mais fechou. Como esquecer o que Ele fez por mim? Meu coração quero abrir pra Deus. Quero viver como um filho seu. Como esquecer o que Ele fez por mim? Nunca foi sorte, sempre foi o Senhor. Eu sei que vem lá do céu. São milagres e milagres, milhões de milagres. Oh, milagres e milagres, seus milagres. 1, 2, 3, são tantos
sei, pois são milagres de milagres, milhões de milagres. Oh, milagres de milagres, seus milagres. 1, 2, 3, são tantos que nem sei contar. Não consigo, não consigo nem contar. Não consigo, não consigo nem contar. Não consigo, não consigo nem contar. 1, 2, 3, são tantos. Não consigo nem contar. Eu bem tentei, mas não dá, não. Não consigo nem contar. Eu tento. 1, 2, 3, são tantos. Minha mãe foi curada e o meu pai redimido. Mesmo havendo luto em minha casa, sempre esteve tão perto. Oh, me absolveu e me salvou, me libertou, vitória me entregou. Oh, não consigo nem contar. Minha mente guardou. Jesus curou meu corpo. Oh, não consigo nem contar. Eu bem tentei, mas não dá. Pois cada dia um novo milagre. Eu posso respirar. Eu tenho minhas roupas. Minha mãe diria que tenho comida na mesa. Deus proveu com certeza. Oh, Ele me curou do câncer, da depressão. Ele me deu filhos, Ele abriu portas. Mas muito mais que amar as bênçãos, eu amo Deus das bênçãos. Eu amo aquele que faz milagres. Oh, são milagres de milagres. Diga, milhões de milagres. Obrigado, Deus. Milagres de milagres, seus milagres. 1, 2, 3, são tantos que nem sei, pois são milagres. Milagres, milagres incontáveis. Milagres de milagres, seus milagres. 1, 2, 3, são tantos que nem sei contar. Você pode erguer a sua mão e contar os milagres assim. 1, 2, 3, são tantos que nem sei contar. Alguém tem milagre aqui para contar? Então diga. 1, 2, 3, são tantos que nem sei contar. Obrigado, Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Vamos cantar o maior milagre. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Ele me deu vida, vida eterna Ele me deu. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
a mais ninguém. No mesmo tom, Dani, no mesmo tom, vamos lá. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, e eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, de que tudo que eu tenho e tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Oh, te dou, te dou. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio, diz que amado sou, sem que eu. E diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer assim, ó, é só o começo. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado, é só o começo. Hoje só foi o primeiro dia, com essa palavra maravilhosa. Aleluia. Eu quero agradecer a pastora Ana. Muito obrigado, pastora Ana. E toda a banda, obrigado, obrigado. Meus amigos aqui, cariocas aqui. Esse aqui mora lá na minha cidade, lá em São João de Meriti. Ô, glória. Pessoal, tem um vídeo, pessoal da comunicação, tá bom? Você pode sentar um pouquinho, mais 2 minutinhos, e a gente vai assistir esse vídeo. E eu quero convocar vocês para ir lá no Espaço Conveniência, tá bom? E consumir lá o lanche. Amanhã é sábado, né, gente? A gente pode dormir, pode ficar até mais tarde, tá bom? Vamos lá, vídeo. Venha. 'Venha. 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 '
Toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, pertence somente a Ti, digno de ser adorado para sempre e sempre.